dia, ainda sobre o tema da Páscoa, queria convidar a abrir as Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Glórias seja dado o nome do Senhor. Amém? Assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos, Senhor, neste dia, que o Senhor possa falar com cada um de nós, fala aos nossos corações, que o Senhor possa trazer confiança, fé, firmeza e também, Senhor, também uma palavra de consolo para cada um de nós, Pai querido, para que possamos continuar, Senhor, nesta caminhada contigo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aqui o texto, ainda que diz exortação e perseverança na fé, capítulo 10, capítulo 11, então é aquele grande capítulo dos heróis da fé, e em que diz também para cada um de nós que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus ressuscitou, tendo um encontro com um discípulo, que alguém chamou o discípulo duvidoso, e a sua atitude, Tomé, não é? Mostra que ele teve dúvidas quando Jesus apareceu aos 10, em que Tomé não estava presente. E a determinada altura ele questionou os outros irmãos, os outros apóstolos, olha, se eu não ver lá o lugar onde ele foi ferido, se não colocar lá o dedo na ferida, no lado, não vou acreditar. E uma semana depois o Senhor apareceu, ressurreto também a Tomé, e Tomé pôde querer ver para crer, não é? E Jesus disse, mais bem-aventurados aqueles que não veem, ou não me viram, ou não me vão ver no futuro, como nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas crerem, amém? Vão crer no Senhor. E a verdade, irmãos, que esta é uma caminhada de fé, de confiança, mas a fé é importantíssima para que nós possamos alcançar também as bênçãos de Deus. E a verdade, irmãos, Jesus está aqui nesta tarde, Ele prometeu, e nós temos fé, nós temos confiança que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele diz que vela pela sua palavra para cumprir. Ele disse que prometeu, onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, que Ele estaria no meio delas. Amém? Nós temos fé, nós temos confiança, não num Cristo morto, que sim, acreditamos que Jesus morreu, mas essencialmente a nossa fé cristã é a fé num Cristo ressurreto. É a fé num Cristo vivo, porque Ele está vivo, não é? Podemos dizer que vela e pode cumprir a sua palavra. Amém? Porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Neste texto, o escritor aos Hebreus, ele vai buscar muitas comparações ao Antigo Testamento, não é? E a palavra de Deus fala-nos exatamente do Antigo Testamento, que havia um lugar especial chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Um lugar em que somente uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. E entrava para pedir também pelo povo. Aliás, o tabernáculo, e depois mais tarde o templo, simbolizava principalmente a presença de Deus. Amém? E dentro do tabernáculo, mais tarde o Salomão construiu o templo, havia aquele lugar especial, amém? Chamado o Santo dos Santos. Se alguém não estivesse em condições, cuja sua vida não estivesse consagrada a Deus, né? Cujo seu pecado não tivesse confessado ao Senhor, a pessoa entrar naquele lugar podia morrer. Por isso também
diz a tradição, né, que o sumo sacerdote, quando entrava nesse lugar, que ele ia, na verdade, amarrado com uma corda, né, para que, se acontecesse alguma coisa a ele, né, porque as outras pessoas não podiam entrar naquele lugar, os outros levitas, os outros sacerdotes, só o sumo sacerdote podia entrar, para que então eles pudessem puxar o seu corpo para fora. É verdade, irmãos, que ninguém gosta de ser proibido, né, de entrar em lugares onde não pode entrar. Às vezes queremos ir a um sítio e dizer, não, só reservado a pessoas que têm o cartão desta instituição, né? Há pessoas que querem fazer compras, por exemplo, quer aqui na loja, o armazém Recheio, ou noutros armazéns assim, em que as coisas têm um preço mais em conta, né? Mas qualquer um não pode entrar lá, tem que ter, né, um cartão especial para poder fazer compras naquele lugar, né? Outras situações que muitas vezes nós ficamos incomodados porque é que uns podem, outros não podem, amém? E o lugar santíssimo era um lugar que, apesar de muitas pessoas em Israel terem fé em Deus, serem fiéis a Deus, não tinham acesso a esse lugar. Somente uma pessoa, né, quando ele morria ou passasse o sacerdócio, né, seria outra pessoa que iria suceder e ter o privilégio de poder estar naquele lugar, né, da presença de Deus, da glória de Deus. Diz que quando Salomão ele concluiu a construção do templo, diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar, né? Era uma glória, uma presença tremenda, a presença de Deus é uma coisa extraordinária. Quando aí fora do tabernáculo, mas quando Moisés ele teve aquele tempo em que o Senhor lhe entregou a palavra de Deus, as tábuas da lei, lá no Monte Sinai, diz que quando, isto até antes do tabernáculo ser construído, diz que quando Moisés, ele depois daquele tempo de 40 dias na presença do Senhor, regressou ao povo, ao arraial, ao acampamento de Israel, diz que o seu rosto resplandecia uma luz, né? Que o povo caía por terra, tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, né? Irmãos, isto para dizer o quê? Irmãos, que o lugar da presença de Deus é um lugar maravilhoso. Amém? Nós hoje podemos ter acesso à presença de Deus. Amém? Vamos ler um bocadinho, se os irmãos puderem, no livro de Êxodo, no capítulo 26, fala exatamente deste lugar que era o lugar, o Santo dos Santos. Êxodo, capítulo 26, é no segundo livro da Bíblia, no início da Bíblia. Êxodo, capítulo 26. E se alguém encontrar, leia o versículo 31, 32 e 33. Amém? Diz exatamente o verso 33, então foi dada a instrução como colocar e como fazer o véu do tabernáculo, e diz então, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então nesse lugar, amém, para além de outros elementos, estava lá a arca da aliança, a arca do testemunho, amém, onde mais tarde foi colocado também a vara
vara de Arão, amém? Onde tinha lá um bocado de maná. Este lugar, na verdade, representa, na verdade, o lugar, na verdade, da presença de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, mas diz que, exatamente como diz aqui o texto, que este lugar, ele era vedado, ele estava separado por este véu, amém? Mais à frente vamos ver também no Templo de Salomão, no capítulo, segundo livro de Crônicas, um pouquinho mais à frente, depois de Reis, temos o livro de Crônicas, capítulo 3, segundo livro de Crônicas, capítulo 3, verso 8, até ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 8, verso 8 a 14. Segundo livro, capítulo 3, verso 8 a 14, exatamente. Então diz assim: Faz mais a casa da santidade das santidades, cujo compromisso, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos, e o peso dos pregos era de 500 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade, das santidades, ou Santo dos Santos, 2 querubins, na forma de andares, cobriu-as de ouro, e quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, de asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. E também a casa de ouro, a asa do outro querubim era de 5 côvados, era igual, e tocava na parede da casa, e era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa de outro querubim, e as asas destes querubins se estendiam de 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. E também fez o véu de azul, o tal véu, isto já foi mais à frente, na reconstrução ou na construção do templo, e do seu véu de azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pôs sobre ele os querubins. Então a casa, podemos dizer assim, o templo, este lugar especial, aqui fala na verdade no lugar da santidade das santidades. E a palavra do Senhor também diz: sem a santificação ninguém poderá ver ao Senhor. Amém? Era um lugar especial. O lugar da presença de Deus era um lugar que não se podia entrar de qualquer maneira. Amém? Mas, olhando para a frente, e agora vamos a Mateus, e aqui vamos então fazer uma ligação com aquilo que aconteceu exatamente na Páscoa de há cerca de 2000 anos atrás. Amém? Mateus capítulo 27, verso 45. Alguém pode ler o verso 45 e 46, amém? Mateus capítulo 27, e aqui dá-nos um relato daquilo que aconteceu depois da morte de Jesus na cruz. Então Jesus estava na cruz, Jesus estava ali, naquele momento de angústia, hora sexta, e diz que houve trevas desde a hora sexta, do meio-dia até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, e ali Jesus estava em grande agonia. Depois, no versículos seguintes, o verso 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Então, na ressurreição do Senhor, na morte do Senhor, quando Jesus entregou
o seu espírito ao Pai. O que aconteceu? Diz que, em primeiro lugar, o véu, esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote uma vez por ano tinha acesso, esse véu foi rasgado. Depois aconteceram alguns milagres, diz que pessoas que tinham morrido na esperança do Messias, na esperança do Senhor, ressuscitaram, foram vistos. Amém? Mais à frente nós depois entendemos o texto e diz que foi essa ressurreição só aconteceu após também a ressurreição de Jesus. Amém? Ainda aqui no texto parece que aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas foi um pouquinho posterior. Amém? Mas é interessante exatamente neste aspecto, quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, quando ele morreu. Amém? Diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Amém? Isto foi alguma coisa tremenda. Amém? E Deus preparou isto para fazer também, podemos dizer assim, dar um sinal à humanidade, podemos dizer assim. E que sinal é este? É o sinal que qualquer pessoa que agora crê em Jesus e tem a sua vida no altar pode ter acesso direto, sem intermediários. Porque o sumo sacerdote entrava nesse lugar e muito da prática de Israel era feita um bocadinho à semelhança com aquilo que a Igreja Católica depois veio adaptar, que é a intercessão, né? Alguém confessa o pecado e depois ao sacerdote, e o sacerdote depois pede pelo penitente, podemos dizer assim. Mas a palavra de Deus diz que isso acabou. Quando o véu agora se rasgou, dá-nos um sinal para cada um de nós. E agora o texto que nós lemos no início, em Hebreus, no capítulo 10, que nos dá um desafio para cada um de nós. Diz assim, verso 19, Hebreus 10, 19, o texto inicial: tendo, pois, irmãos, não é só um, mas é para os irmãos em geral. Que é um irmão? O irmão diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então quem recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem Deus como Pai e uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Então esta palavra não é somente para os ministros do Evangelho, para os pastores, para os evangelistas, mas é uma palavra para todos os filhos de Deus que nasceram de novo, que experimentaram o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus. Então diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, nesse lugar, amém, especial, pelo sangue de Jesus. É um novo caminho que não era conhecido até então. Porque até então só o sumo sacerdote, e uma vez no ano. Amém? Agora este é um desafio que nos é feito diariamente, de nós podermos ir diretamente a Deus Pai, através do sangue de Jesus. Amém? Por isso é que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, Ele é o nosso intermediário, podemos dizer assim. Amém? Diretamente, por isso que a nossa oração é feita em nome de Jesus. Jesus disse: pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Para quê? Para nos abençoar, mas muito em especial diz: para que o Pai seja glorificado. Amém? Pedindo em nome de Jesus ao Pai, e o Senhor pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, pedir no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, temos este privilégio, através do sangue de Jesus, como diz aqui o texto. E quando nós falamos do sangue de Jesus, lembramos de uma coisa: porque é que Jesus derramou o seu sangue? E que sangue é este? É um sangue puro, é um sangue inocente. Amém? Diz que o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se nós confessarmos, mas temos que também fazer a nossa parte, para já reconhecer o nosso pecado,
e confessar o nosso pecado, não ao pastor. Se eu ofendi o pastor, devo pedir perdão ao pastor. Se eu ofendi a irmã A, B ou C, devo pedir perdão a quem eu ofendi, né? Mas há muitas coisas que são ofensas para com Deus, então é diretamente para com Ele que eu tenho e cada um de nós tem que pedir perdão. Amém? Diz que o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Então, quando nós pedimos perdão, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Aliás, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa-nos. Mas também diz que nós temos que fazer a nossa parte. Assim como nós perdoamos a quem nos ofende, né? Quem ofendemos, né? Ou vice-versa. Quem nos ofendeu devemos perdoar, e a quem ofendemos devemos pedir perdão. É neste sentido que o Senhor quer que nós possamos agir. Amém? Então, temos acesso a este lugar especial, que agora não é um lugar físico. Este lugar, porque houve dois períodos no tempo do Antigo Testamento, podemos dizer assim, até houve um terceiro, mas houve dois períodos. Primeiro, em que esse lugar estava, chamado o Santo dos Santos. O primeiro foi quando foi construído o chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda. Era uma tenda, um lugar de adoração a Deus, um lugar, na verdade, onde eram feitos os sacrifícios, todas essas coisas do Antigo Testamento. Amém? E esse lugar era montado e desmontado na medida que o povo, naqueles 40 anos no deserto, iam avançando na sua peregrinação até chegar à Terra Prometida, né? Quando chegaram à Terra Prometida, parece que ficou um período em Siló. Amém? Em Siló, onde ficou lá o tabernáculo. Mais tarde, Salomão, ele constrói num outro lugar chamado Jerusalém, o templo do Senhor. Amém? Então, primeiramente, a tenda e o lugar santíssimo era onde andava como o circo, né? Entre aspas, mas no bom sentido, espiritual, né? De lugar em lugar. Amém? Mais à tarde ficou em Siló, no tempo podemos ver de Josué, por aí fora, até Samuel, mas depois o templo é construído em Jerusalém, e é lá que está, mas foi construído, reconstruído, no tempo de Jesus, ainda era esse lugar em Jerusalém. Amém? Mas mais à frente a palavra do Senhor diz também que no ano 70, aliás, já aqui este sinal, é um sinal que Deus, na morte de Jesus, que esse lugar deixa de ter importância, porque os crentes, verdadeiramente crentes do Senhor, eles podem agora adorar a Deus e encontrar Deus em qualquer lugar. Basta clamar ao Senhor. Diz que o Pai, disse Jesus para a mulher samaritana, está procurando pessoas sinceras, verdadeiros adoradores, que o possam adorar em espírito e em verdade. Mais à frente temos esta carta aos Hebreus e vemos todo o percurso dos apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos. Em qualquer lugar que eles iam, muitas vezes não tinham um lugar específico. Iam à beira do rio e ali juntavam-se, faziam um culto ao Senhor ou noutros lugares. Amém? Então, em qualquer lugar em que o nome do Senhor seja levantado, buscado, é o lugar, podemos dizer assim, o lugar santíssimo. Amém? O lugar da presença de Deus. E mais à frente o Senhor vem dizer que Deus não, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor agora habita em nós. E nós agora somos templo do Espírito Santo. Bem, agora o que é que o apóstolo está a dizer, ou o escritor aos Hebreus está a dizer assim: bem, não vale a pena agora nos reunirmos numa casa de oração. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que Deus pode ser encontrado e buscado e achado em qualquer lugar. Mas se nós continuarmos a ler o texto, e agora peço aos irmãos que possam seguir a leitura, vamos continuar a ler. Agora vamos ao versículo, por exemplo, o versículo 23 de Hebreus. O Senhor diz, no verso 22, ainda diz: cheguemos, pois, cheguemos a Deus, né, nesse sentido, com verdadeiro coração, interesse e certeza de fé. Esta busca é uma busca espiritual, é uma busca de fé,
Porque naquele tempo, ainda que o povo tinha fé, mas a fé tinha uma certa ajuda, no sentido que as pessoas sabiam que havia um lugar, ou um tabernáculo, ou um templo. Então por isso as pessoas faziam as peregrinações a Jerusalém, faziam no dia da convocação, iam todos ao lugar onde estava instalado o tabernáculo e iam, e viam, só o sumo sacerdote é que via o lugar santíssimo, mas iam para o lugar, amém? Mas no sentido espiritual, nós agora não vemos Deus, não vemos uma casa, o que dizemos é que Deus só está aqui nesta casa de oração de Trajoso, não está noutro lugar. Não é verdade. Deus é onipresente e quando é evocado, Ele se manifesta. Amém? Deus quer de nós uma atitude, mas isto não significa, como o texto vai dizer mais à frente, que nós agora não temos que congregar. Pelo contrário, somos convidados, o texto mais à frente incentiva-nos a congregar. O verso 25 diz exatamente isso. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é esse, o dia da vinda do Senhor. Temos de estar a nossa vida em perfeita comunhão. Comunhão com Deus, mas também comunhão com os nossos irmãos na fé, num bom relacionamento com eles. Porque se nós estivermos desavindos uns com os outros, acha que vamos ser arrebatados? Não estamos preparados, né? Por isso temos que fazer a nossa preparação, amém? Se diz, prepara-te para encontrar com Deus. Uma vida consagrada a Deus, na presença de Deus, mas também uma vida de relacionamento uns com os outros saudável, amém? Saudável, isto é importantíssimo, amém? Então, voltando um bocadinho atrás, ao verso 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, amém? Deus prometeu estar connosco, né? Esta palavra exorta-nos que devemos procurar entrar nesse novo e vivo caminho, procurar a presença de Deus, amém? O que é que este texto no fundo está nos ensinando? Está nos ensinando que nós agora podemos ter acesso a Deus, amém? Mas esse acesso a Deus que nós podemos ter diretamente não nos deve fazer viver um cristianismo ou uma espiritualidade individual ou separada dos nossos irmãos, amém? Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros, precisamos de ter comunhão com Deus, mas também comunhão uns com os outros. À medida que também somos aperfeiçoados também uns aos outros, nós nos ajudamos nesse sentido também. Amém? Deus trabalha diretamente connosco, mas Deus também usa não somente o pastor, mas usa qualquer um de nós como instrumento para abençoar, para orar, para dar um conselho a uma irmã, um irmão na fé, que não tem que ser exclusivamente só o pastor ou um ancião, um diácono, uma diaconisa. Não, todos nós podemos nos ajudar e animar uns aos outros, ensinar alguma experiência, partilhar alguma experiência pessoal que possa ser encorajadora também a algum irmão, a alguma irmã que esteja passando em alguma tribulação. Amém? Então diz exatamente o verso 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, diz aqui o verso 26, aqui diz, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. E aqui é uma exortação no sentido de que nós não devemos brincar com o pecado. Não devemos, ainda que nós reconheçamos o perdão do Senhor e a efetividade de que sempre que falharmos podemos pedir perdão a Deus, mas também diz aqui, exorta-nos a não brincarmos com o pecado, no sentido de procurarmos evitar o pecado na nossa vida. Amém?
Diz o verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça, né? Que é uma exortação para que nós não tornemos as coisas espirituais banais, no sentido da nossa caminhada cristã. Temos de ter também esse senso de santificação, de respeito, de zelo, né, pelo Senhor, né? Possamos ter temor é respeito pelo Senhor. E depois diz exatamente, verso 29, quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa que nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de seres iluminados suportaste grande combate de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão ou uma recompensa melhor e permanente. No sentido que alguns irmãos, esta carta aos Hebreus é os irmãos judeus, os irmãos que estavam na Judeia, os irmãos que foram expulsos das suas casas, dos seus trabalhos, né? Foram perseguidos por causa do Evangelho, né? Eles sofreram, mas não negaram o Senhor. Alguns perderam suas posses, alguns perderam os seus bens, mas o apóstolo, o escritor diz que agora nós temos um bem melhor e que é, né, a nossa fé no Senhor, mas essencialmente a nossa esperança, porque Jesus disse, não se perturbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Ele foi-nos preparar um lugar, amém? Temos, na verdade agora, é verdade que alguns irmãos perderam os seus bens, perderam as suas posses, mas temos alguma coisa que ninguém nos pode tirar, é a salvação, é a vida eterna, é podermos estar na presença do Senhor por toda a eternidade, amém? Verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Amém? Deus tem uma recompensa, Deus tem um galardão para cada um de nós. Ainda que nesta terra, né, porque o Senhor Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz. Muitas vezes não é popular nós seguirmos o Senhor, não é popular nós não compactuarmos com algumas pessoas que às vezes querem que a gente compactue com mentira, com engano e com coisas e porque não, eu não entro nisso, e há pessoas que põem-nos de parte porque achas-te mais santo ou mais santa do que eu, por aí fora, e começam a buscar coisas, e nós temos ter cuidado, irmãos, para não ceder às tentações, que muitas vezes há pessoas à nossa volta que querem nos fazer pecar, querem nos fazer retroceder e querem nos fazer depois espiritualmente sentir-nos mal diante de Deus. Então possamos pedir força ao Senhor para não cedermos nessas tentações, porque não temos que ser, como dizia o outro, a Maria vai com as outras, né? A gente não tem que ir atrás de tudo, mas que o Senhor nos dê firmeza para resistir a essas provocações que muitas vezes nós sofremos no mundo, no sentido que as pessoas muitas vezes não se querem sentir mal e querem que nós façamos coisas erradas para que elas não se sintam tão mal assim. Então que o Senhor nos dê essa força. Então, porque o Senhor terá uma recompensa, diz assim, verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado de galardão, porque necessitais de paciência, e esta é uma caminhada de paciência, ainda nesta terra. É verdade que nós já podemos, e é isto que um pouquinho que nos dá força, esta possibilidade
de nós podermos ter esta comunhão direta com Deus, de estar na presença de Deus, de renovar as nossas forças espirituais, amém? Diretamente, amém? Do Senhor. Nós podemos renovar as nossas forças espirituais, porque esta é uma caminhada de paciência, de fé, de perseverança, mas o Senhor prometeu que nos ajudaria e nos recompensaria também, amém? Então, verso, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Deus tem uma vontade perfeita para nós. Deus não deseja que nós pequemos, mas Ele quer nos ajudar nas nossas tentações que nós temos em relação ao pecado e outras coisas mais. Verso 37, ele diz, o escritor, porque ainda um pouquinho de tempo, mais um bocadinho, tenham paciência, né? Porque há de vir, virá e não tardará. O Senhor vai vir, Ele não retarda a sua promessa, Ele vai vir, né? E depois diz, e chama a atenção, verso 38, mas o justo viverá da fé. Amém? A fé tem que ser renovada pela palavra, na presença de Deus, e vamos renovando a nossa confiança no Senhor. E se recuar, a minha alma não terá prazer nessa pessoa, diz o Senhor. Verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém? Não vamos desistir de ser fiéis, apesar das provas, das lutas que nós vamos enfrentando na vida, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos crer, vamos confiar, vamos pedir ajuda. Se a carga é demais para nós, e eu acredito que todos nós estamos a buscar o Senhor em oração, mas às vezes a carga é demais, peça ajuda ao pastor, peça ajuda a algum irmão ou irmã na fé, peça um conselho, peça oração. Se a carga é demais, mas não desista, vamos em frente, o Senhor vai nos ajudar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e pedir a sua ajuda. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos pela cruz, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Agradecemos, Senhor, porque não foi em vão. Tantos privilégios que nós temos, Senhor, tantas bênçãos. O Senhor diz na sua palavra, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, jamais passou o coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos as bênçãos, a bênção da tua presença, a bênção de podermos diretamente, Senhor, clamar, pedir ajuda, Senhor, falar contigo, ter comunhão contigo, Pai. Eu te agradeço. Te agradecemos também por cada irmão, por cada irmã, pelas suas vidas, a obra que estás fazendo, Senhor. Continua essa obra, meu Deus, e anima cada um, Senhor, a poder continuar fiel a Ti, Senhor. Oramos por aqueles que estão passando por luta, por prova, por tribulação. Mais uma vez lembramos o teu povo no norte de Moçambique, muito em especial. Senhor, tem misericórdia e guarda, Senhor, daqueles terroristas, daquelas pessoas, Senhor, com o inimigo está usado de uma forma tremenda para trazer tanta destruição, tantas vidas, Senhor, guarda. E aqueles que ainda, de alguma forma, mantêm a sua fé naquele falso profeta, Senhor, mas que ao mesmo tempo está sofrendo às mãos daquela gente, Senhor, que possam ouvir a Tua palavra, possam se voltar para Ti, Senhor. Tem misericórdia desta gente, Senhor. Tem misericórdia deste povo, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.